Amados, esse é o ano que eu acredito que nós vamos mais amadurecer espiritualmente em nossas vidas. E maturidade não tem a ver apenas com idade. É óbvio que a maturidade também está relacionada com a idade, afinal, com o passar do tempo, a tendência é que você vá amadurecendo, mas não é só o passar do tempo que nos amadurece. Existem muitas pessoas que já estão vivendo há muito tempo e ainda não amadureceram. Não basta deixar o tempo passar, eu preciso amadurecer, eu preciso crescer. E uma das áreas que nós mais precisamos de crescimento é o amor. O amor manifesto através de nós, ele também precisa amadurecer. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 12. Põe na tela para mim. Diz assim: que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns pelos outros e por todos, da mesma forma que o nosso amor transborda por vocês. Que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm. Crescer e transbordar, crescer e amadurecer. Que esse amor que nós temos, ainda que ele seja pequeno hoje, ele vai tomando forma, vai vindo conhecimento, ele vai amadurecendo e ele vai se manifestando em nossas vidas dia após dia. Quem está comigo, diga amém. Então presta atenção. Por mais que na aparência, no final de 2024, você vai estar mais jovem, recebe aí, irmão, em nome de Jesus, né? Por mais que na aparência, no final de 2024, você esteja mais jovem, quem conversar com você vai notar uma maturidade diferente, vai notar nas suas palavras, nas suas ações, que algo aconteceu, que algo diferente entrou na sua vida, nas suas reuniões familiares. Ao invés de zombar de você, vão vir pedir oração para você. Por quê? Porque você amadureceu na presença de Deus. Existe um amor que cresce, que amadurece em nós, e essa maturidade de amor se converte em ações que demonstram essa maturidade e esse crescimento. Se eu amadureço em amor, essa maturidade em amor se transforma em atitudes. Vocês estão aí? Mas afinal, o que é esse amor? O que é esse amor que amadurece de 1 Tessalonicenses capítulo 3? Se você for no original, o amor descrito aí é a palavra ágape, que fala de um amor que transcende. Fala comigo, um amor que transcende. O que é transcender? É ir além. É um amor que vai além. É um amor que vai além de quê, pastor? Além de sentimentos românticos e emocionais. Está na tela aí? Está dando as imagens aí? Está dando bom? Não está? 3, não ouvi. Depois? Está funcionando. 3, não ouvi. 31. 22. Travou o computador. Fala de novo. Vixe, agora... Charamanaias? Primeiro slide, vamos ver. Primeiro, tá aí? O 1, põe no primeiro de tudo. O título. Aí, esse texto foi. Aí, tinha aparecido já ou não? Ah, primeiro, né? Tá bom. Vamos, estamos no segundo agora, vamos ver. Acho que é o segundo, vai. Aí, ó, o amor. Passa pro próximo, estamos no terceiro agora, eu acho. O amor que transcende, tá aí, ó. Pô, deu um maior trabalho para fazer na igreja. Oh, fiquei ralando lá na internet. Lá falei, ô Jesus amado, deu ruim, não vai funcionar. Oh, foi tudo, mas deu certo. Fique em paz aí, vai dar bom, tá bom? Fala de novo para mim me localizar aqui, o amor que transcende. Vocês têm que pregar junto comigo aqui, gente, senão eu fico perdido, tá bom? Então o que é esse amor, amados? É o amor que vai além de sentimentos. Vai além daquele arrepio, sabe quando toca o telefone do crush, e aí você, ai, eu estou apaixonado, eu estou amando, tá nada, tá emocionado só, não é nada de amor isso. Não tem nada de amor isso aí, né, Jeremias, né?
E você, Jeremias, está amando, está apaixonado? Como é que você está? Amando Jesus só? Olha lá, está na pista, Jeremias, né? Sempre? Amando Jesus, não é que você é papinho, não. Jeremias é solteiro aqui, homem de Deus, trabalhador, fazendo propaganda para Jeremias aqui, profeta, o nome de profeta, Gexê, caramba, ai. Vem cá, Jeremias, estou brincando, depois eu faço propaganda, tá bom? Deus está fazendo a obra na vida de Jeremias, glória a Deus. Mas tem um amor, amados, esse amor que fala no texto aqui, é um amor que transcende os sentimentos. Ele é um amor altruísta, ele é um amor que está inclinado a se preocupar com o próximo. Ele é caracterizado pelo desejo de promover bem-estar e felicidade a outro, independente das circunstâncias. É o amor sacrificial pelo outro que independe da reciprocidade. É eu sacrificar por outras pessoas, é eu sacrificar o meu bem-estar muitas vezes, o meu tempo muitas vezes, o meu ego e o meu orgulho muitas vezes, a propósito de quê? Para que outra pessoa seja feliz, para que outra pessoa esteja bem. Porque muitas vezes nós queremos que a régua do amor seja apenas a nossa, mas a régua do amor precisa ser a régua de Deus. Queremos amar segundo a nossa conveniência, queremos nos doar ao próximo, nós vamos nos doar apenas para quem nós achamos que merecemos. Mas imagine se Deus pensasse da mesma forma e falasse, eu vou me doar e me entregar apenas por quem é perfeito. Eu vou me doar por quem nunca mentiu, por quem nunca pensou nada de errado, por quem nunca se omitiu, por quem nunca ofendeu ninguém, por quem nunca pecou, por quem nunca fez nada de errado, por quem sempre amou as pessoas, por quem sempre deu a outra face. Tem alguém que se enquadraria aqui nessa característica de ser alguém amado? Alguém que nunca errou ou falhou na vida? Alguém que está passando por essa vida sem nenhum tipo de pecado? Não! Mas nós precisamos crescer nesse amor. E como nós crescemos em amor? Adquirindo conhecimento e recebendo capacitação que vem do alto. Porque a Bíblia fala assim, põe lá o texto de Filipenses, 1 Tessalonicenses 3,12, ele fala que o Senhor faça crescer. Ou seja, amados, esse amor que aumenta em nós, ele é um amor que vem do alto. Talvez você fale, pastor, e eu estou te preparando a terra já para as coisas que nós vamos falar daqui para frente, que serão coisas pesadas, nós vamos profundas. Você vai falar assim, pastor, talvez eu não consiga fazer isso, talvez eu já tenha tentado, é mais forte do que eu. Você não sabe o que aconteceu comigo, foi profundo, mas presta atenção, quando nós recebemos algo que vem dos céus, nada é impossível. Se esse amor for amadurecido de cima para baixo, se ele vier de dentro para fora, meu amigo, tudo pode acontecer. Você pode ser livre de toda e qualquer amargura e amarra que tem travado e bloqueado a sua vida, porque esse amor que cresce não é de homens, não é de entendimento carnal, mas que o Senhor aumente em nós esse amor, igreja. Ei, Bola de Neve Jaú, que o Senhor aumente esse amor em nós, que o Senhor aumente esse amor em nossos ministérios, células, líderes, obreiros, em toda esta casa, que esse amor amadureça na sua igreja, que esse amor amadureça na sua noiva, em nome de Jesus. E esse amor amadurecendo, ele se manifesta em nossas vidas em muitas formas. E nós vamos falar de uma dessas formas hoje, que é o perdão. O amor manifesto no perdão. Talvez a forma mais forte, mais intensa, mais difícil de se manifestar é o perdão. Mas aqueles que não amadurecem o amor para perdoar, entenda isso, estes sofrem as piores consequências em suas vidas. Ser travado pela falta de perdão vai te fazer viver as piores coisas na sua vida terrena. Tem uma história que o John Bevere conta no seu livro. Ele fala o testemunho de um ministro lá das Filipinas,
que ele tem uma experiência, está nos artigos dele. Como que é essa experiência? Ele é um homem bem-sucedido e ele negou a Cristo por diversas vezes na sua vida em troca do sucesso. Não, eu quero continuar minha carreira de sucesso, eu não quero servir a Deus, eu não quero caminhar com Deus. Ele negou esse chamado por muitas e muitas vezes na sua vida. Mas um dia a conta chegou. Ele foi fazer uma cirurgia e no meio da cirurgia, uma complicação, e ele morreu. E quando ele morreu, ele se encontrou do lado de fora dos portões dos céus. E Jesus veio encontrar com ele. E naquele diálogo com Jesus, ele suplica por uma segunda chance, dizendo: Jesus, se o Senhor me der uma segunda chance, eu vou servir o Senhor por todo o restante da minha vida. E Jesus concede esse benefício para ele. Mas antes de conceder esse benefício, Jesus leva ele para dar um passeio no inferno. E quando ele está passando pelo inferno, ele vê a mãe da sua esposa lá no inferno. E ele fica espantado, porque ele diz: mas como? Ela era uma mulher que estava na igreja, ela era uma mulher que tinha sido batizada, ela estava nos cultos, ela estava lá. Como assim? E ele pergunta para Jesus: Jesus, por que ela, sendo uma mulher da igreja, está aqui no inferno? E Jesus responde para ela. Ele diz, ele disse que ela havia recusado de perdoar um parente, e por isso ela não pôde ser perdoada. Pastor, essa história ela é verídica ou não? Não sei, mas a Bíblia fala exatamente sobre isso. Ela estava lá porque ela não liberou perdão para alguém que tinha magoado, chateado ela de alguma forma. E presta atenção, quem não perdoa, não pode ser perdoado. Verdade, pastor? Mateus 6,14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Versículo 15 de Mateus 6. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai perdoará os seus pecados. Veja isso. Se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará os seus pecados. E alguém cheio de pecado pode entrar na Jerusalém celestial? Sim ou não? Não. Mas alguém com seus pecados perdoados, sim. Meu Deus, cara. Se eu não perdoar, eu não posso ser perdoado. Isso é o que a Bíblia diz. Isso é o que Jesus ensina sobre o assunto. E, meu amigo, Jesus está falando sério. Ele não está brincando quando o assunto é perdão. Porque muita gente acha, é um versículo ali, mas o meu pai, ele falava que se eu brincasse com o carrinho fora da hora, eu ia apanhar, e eu não apanhava. Meu pai me falava que eu ia ficar sem videogame se eu não comesse da comida, e eu não comi várias vezes, eu estava jogando videogame mesmo assim. Ou seja, é só mais um versículo ali, e a gente vai chegar na hora e vai dar um jeitinho? Não. Quando o Senhor fala, Ele fala sério. Quando Jesus ensina sobre isso, meus amados, Ele não está brincando. Quando a Bíblia diz que se eu não perdoar, eu não vou ser perdoado, Jesus está falando sério quando ensina sobre essas coisas. Ou seja, a falta de perdão vai impedir você de viver os sonhos de Deus. Outro testemunho que o John Bevere conta no livro, de uma mulher que buscava uma experiência com o Espírito Santo. Ela vinha para o altar, queria ser batizada no Espírito, chorar, etc., não conseguia. Em todas as reuniões, ela estava aqui no altar. E ela simplesmente não conseguia, ela foi questionar ele. Por que isso não acontece? Por que comigo é diferente? Por que eu vejo as pessoas tendo experiência com Deus e eu não? Ele começou a conversar com ela, questionar, ministrar, falar sobre ela, continuar buscando e perseverando. E quando ele estava ministrando ela, ele teve um testemunho interior. E o Senhor falou com ele: ela não tem experiências porque ela ainda não conseguiu perdoar o seu marido. Ele fala: olha, Deus está falando aqui comigo sobre você não ter perdoado o seu marido. Isso procede e tal. E ela começa a falar tudo que o marido tinha feito para ela,
as mágoas que ela tinha dele, e ele começa a ministrar com ela sobre o perdão. A fazer ela entender que se ela não liberasse perdão, a vida dela continuaria travada. Então ele orienta ela de uma oração genuína de liberação de perdão. E quando ela começa a orar, ela começou a chorar. Começou a chorar, dizendo que perdoava ele, que deixava para trás o que tinha acontecido. E quando ele estava fazendo aquela oração, o Espírito veio sobre ela e ela começou a falar em outras línguas naquele mesmo momento. E depois ela testemunhou que ela não tinha chorado nem no velório do seu marido. Há muitos e muitos anos que ela não derramava uma lágrima. Mas naquele momento, quando o perdão foi liberado, ela conseguiu se quebrantar e ela teve uma experiência com o Espírito Santo de Deus. Ei, presta atenção, não liberar perdão, não entregar perdão, pode ser a razão pelo qual a sua vida espiritual está travada, está estagnada. Para muitas pessoas que estão presas emocionalmente, a solução é liberar perdão. Muitas pessoas que muitas vezes não veem a sua vida espiritual fluir, andar e caminhar, pessoas atormentadas espiritualmente, meus amados, isso pode ser pela falta de perdão. A falta de perdão vai adoecer você, vai matar você, vai condenar você. E nós precisamos aprender a perdoar e a crescer em perdão. Amém ou não, igreja? Se eu não dou perdão, eu não recebo perdão. Isso é forte demais. Marcos capítulo 11, versículo 24. Por isso, vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. E quando estiveres orando, se tem alguma coisa contra alguém, perdoai. Fala comigo, perdoai. Para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Verso 26. Mas se não perdoardes, também o vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Fala comigo, perdoar não é um sentimento. Diga, perdoar é um mandamento. Porque talvez você esteja pensando e ouvindo eu te falar aqui, você fala, mas pastor, eu não sinto que eu tenho que perdoar. Eu não sinto que essa pessoa mudou. Eu não sinto que ela se arrependeu. Eu não sinto que ela entendeu que estava errado. Então eu não acho que eu tenho que perdoar. Eu não acho que eu tenho que entregar perdão. Nós não precisamos sentir para perdoar. Nós simplesmente precisamos perdoar. E quem eu tenho que perdoar? Qualquer pessoa. Qualquer pessoa que tenha te ofendido, qualquer pessoa que tenha frustrado as suas expectativas. Talvez você confiou em alguém e aquela confiança não foi tida como algo de valor. Ela quebrou aquela confiança. Talvez o seu pastor um dia não foi aquilo que você esperava, você se magoou com ele. Talvez as pessoas da sua antiga igreja, ou em uma igreja que você passou, te magoaram e te feriram, e por causa de anos e anos e mais anos, você se lembra como se fosse hoje, você fica ressentindo aquilo que você passou lá atrás. O que é ressentir? É sentir novamente. Quando você lembra da situação, o seu interior, ele sente exatamente as mesmas coisas de quando você recebeu uma ofensa lá atrás. E você fica ressentindo. Seja qual for a situação e a circunstância, eu preciso perdoar. Ainda que eu não sinta, eu preciso liberar perdão. Ainda que eu não esteja entendendo muito bem, eu preciso começar esse processo de liberar perdão. Isso é um imperativo, não é uma opção. Lucas 6:37, perdoai, que sereis perdoados. Perdoai, entregue perdão. Não importa o que tenha acontecido, precisa ficar para trás. Perdoai. Não é assim, se um dia você sentir no coração, perdoe. Se um dia você achar que aquela pessoa é digna, perdoe.
Como nós vamos achar um assassino digno de alguma coisa, um abusador digno de alguma coisa, um adúltero digno de alguma coisa, alguém que falhou? Nós nunca acharemos ninguém digno. Afinal, se nós olharmos para nós mesmos, nós vamos encontrar a mesma indignidade. Mas ele fala, então perdoem. Não pensem, não meçam, perdoem. Efésios 4:32, perdoando-vos uns aos outros. Como? Como também Deus em Cristo os perdoou. Será que você gostaria? Vou trazer para nós. Será que nós gostaríamos que o Senhor nos perdoasse na medida que nós perdoamos? Porque a Bíblia fala assim, com a medida que vocês medirem, vocês também serão medidos. E se nós formos medidos pelo Senhor, com a mesma régua que nós entregamos perdão para outra pessoa? Meu Deus. Pastor, você não está ligado, o cara era um caloteiro, mau caráter. Falou e não fez. Prometeu e não cumpriu. É mau caráter. É ruim mesmo. Quando eu penso nele, eu quero matar. Eu quero sair da bênção por causa daquela pessoa, aquela circunstância. Ela me fere, me machuca até hoje. Ninguém sabe, mas eu sei o que aconteceu. Ninguém acredita em mim, mas eu estava lá. Com a medida que você perdoar, é a medida que nós seremos perdoados. E o que eu faço com essa pessoa, pastor? Primeiro, perdoe. O que eu faço, pastor? Perdoe. É difícil, pastor. Comece a orar para essa pessoa. Coloca no papel as pessoas que você sente, qualquer tipo de... É rusga que fala? Rusga, né? Serve, né? Mágoa, mancha, dor, ressentimento, sentimento negativo. Seja amigo, parente, pai, mãe, filho. Antigo pastor, atual pastor também. E começa a orar. Eu não entendo ainda, eu não sinto ainda, mas eu estou aqui diante do Senhor, Pai. Eu libero perdão para essa pessoa. Eu libero perdão pelo que ela fez, eu libero perdão por aquele dia, eu libero perdão por isso, por isso e por isso. Aí quando você abre o olho, o seu dia vai rolando e está o mesmo sentimento. E o que você vai fazer no outro dia? Senhor, eu libero perdão para essa pessoa e meu amado, um dia o amor que vem do alto, ele cresce. Um dia o amor que vem do céu, ele aumenta. E quando você menos espera, você pensa naquela pessoa, você fala, uau, não dói mais. Eu quero ela bem. Eu quero que ela se conserte, eu quero que ela prospere, sabe por quê? Porque o amor que veio do alto, ele inundou o seu coração, porque o amor que vem de Deus, ele inundou o nosso coração, porque você cresceu em maturidade, porque você está vivendo uma experiência que ela é de dentro para fora, uma experiência que ela é dos céus, e ela cura, ela restaura, você está vivendo a palavra, você está vivendo o mandamento que é perdoar. Eu não entendo, mas eu estou operando e caminhando em perdão, eu não tenho mágoas e mais ressentimentos, eu deixei para trás, eu virei a página, eu perdoei. Quanto mais difícil, mais você fará essa oração. E pode ser que você a faça por uma semana, por um mês, por um ano, não importa, simplesmente faça. Quantas vezes você já não ouviu alguém dizer, mas fulano morreu para mim? Já ouviu isso ou não? Tal pessoa morreu para mim. É claro que essa pessoa que morreu para você não é uma pessoa distante, porque ninguém que está distante de nós, ela pode nos magoar ou machucar, obviamente, vai ser uma pessoa que está próxima da gente. Sim ou não? Quem está longe, ele está lá, por mais que, né? Pô, o cara não veio para o Corinthians, morreu para mim, não existe isso, não existe isso, né? Mas quem está perto, sim. Quem está perto fere, quem está perto magoa, quem você abriu a porta da sua casa, e abriu o espaço para sentar na sua mesa e compartilhar a sua intimidade, essa pessoa machuca. Mas essa frase, ele morreu para mim, ela morreu para mim,
Está dizendo que a partir de agora você é indiferente a essa pessoa. A partir de agora, o amor, através de você, não se manifesta mais para aquela pessoa. Estou nem aí, morreu para mim. Se precisar de mim para alguma coisa, vai morrer precisando. Não estou nem aí mais. E você a julgou indigna de perdão e de segunda chance. Logo, você vai carregar este morto até quando dentro de você? Porque se ela morreu para você, a falta de perdão está fazendo você carregar esse cadáver dentro de você. E até quando você vai carregar isso? Resposta é: até quando eu liberar perdão. Quantas pessoas não estão carregando 1, 2, 5, 10, 20 cadáveres dentro da sua vida emocional, e por isso não conseguem avançar, e por isso não conseguem prosperar, e por isso não conseguem dar o próximo passo, e por isso não conseguem ter experiências com Deus, porque está carregando vários corpos. Você é um cemitério ambulante. Quando você libera perdão e ama novamente, você é capaz de se livrar de todo esse peso, de se livrar desses cadáveres. Por isso o perdão é necessário, por isso o perdão ele é um mandamento. É por isso que eu não tenho que sentir para perdoar, eu tenho que simplesmente perdoar. E por que é tão difícil perdoar? Porque talvez o maior inimigo do perdão é o ego. Sim ou não? Eu vou perdoar? Não, mas se eu tiver que perdoar, aquela pessoa me feriu demais para merecer a minha mão estendida. Eu vou estender a minha mão para quem precisa, para quem é digno, para quem merece. Eu vou me humilhar e pedir perdão para alguém que me ofendeu. Bem-vindo ao cristianismo. E o cristianismo não é lugar de quem tem razão, mas o cristianismo é lugar de quem ama. E quem ama, perdoa. Mas o ego infla os nossos corações, e nós muitas vezes nos achamos bons demais para perdoar. Inclusive bom demais para perdoar alguém que nem Cristo conhece. Pessoa que deveria ser ainda mais o alvo do nosso amor, da nossa misericórdia. Vocês estão aí, gente, sim ou não? O ego de não querer levar desaforo para casa, não querer ver aquela pessoa ter uma nova chance, querer ver ela pagar pelo que ela fez. Mas Jesus diz que eu tenho que tomar a minha cruz para segui-lo. E sabe o que é tomar a cruz? Morrer. É matar o meu eu. É matar a minha vontade. É matar o que eu acho. É matar o que eu sinto. É perder para ganhar. É se entregar para dar vida. É se humilhar para que outros possam crescer. Tomar a minha cruz é colocar os meus sentimentos em último plano e fazer o que eu tenho que fazer para resplandecer a vida de Deus. Por que o perdão é necessário? Porque talvez você já tenha ouvido alguém dizer: fulano vai pagar pelo que ele fez. Sim ou não? Magoou? Ele vai pagar pelo que ele fez. Vai pagar aqui na terra, vai pagar pelo que ele fez. E é exatamente isso que acontece. Quando alguém te magoa, te fere, alguém gera uma dívida com você. E o que é o perdão? Fala comigo, perdão é o cancelamento da dívida. O irmão caloteiro já dá um glória agora. Oh, aleluia, agora não paga mais ninguém, né? Não é disso que a gente está falando. Mas essa dívida é aquilo que foi gerado emocionalmente, foi gerado através daquela atitude que magoou, que feriu, que doeu. Gera dívida, e essa dívida alta faz com que você olhe para aquela pessoa de uma maneira diferente. E o que é perdoar? Cancelar essa dívida.
é conseguir olhar para aquela pessoa e amá-la. Desejar o bem. Desejar que ela tenha as mesmas ou melhores experiências com Deus que você está tendo. Isso é amar. É olhar para sua esposa e falar assim, como eu quero que ela prospere, como eu quero que ela tenha experiências com Jesus, que ela cresça, seja usada por Deus. É olhar para o seu marido e falar a mesma coisa, como eu quero que ele prospere, como eu quero que ele realize os seus sonhos, como eu quero que ele viva os planos e propósitos de Deus. É olhar para o seu pai, é olhar para a sua mãe, é olhar para aquele seu amigo e falar, como eu quero que essa pessoa prospere e avance, como eu quero que ela viva os sonhos e propósitos de Deus. Abre sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18. O texto é do 21 ao 35. E ele começa falando do texto mais conhecido de Jesus conversando com Pedro. Senhor, até quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? Tipo assim, até 7 vezes? Tipo assim, cara, eu tô abafando aqui já, né? Pô, ninguém perdoa mais que 7 vezes. E eu estou sendo já um senhor da graça aqui. E aí, Senhor, até 7 vezes? Ele responde, não, mas até 70 vezes 7. Ou seja, perdão infinito. Não. Você acha que você está sendo misericordioso, Pedro? Mas a medida que eu vou medir é 70 vezes 7. E aí, depois de falar do 70 vezes 7... Jesus conta uma parábola para exemplificar um pouco mais a questão do perdão. Olha como essa questão do perdão é tão importante nas Escrituras, cara. Vocês estão aí, gente? Sim ou não? Tem muitos textos falando sobre perdoar e Jesus dedicou toda uma parábola para exemplificar o perdão. É tão forte, cara, que se a gente não perdoa, nós não somos perdoados, cara. Vocês estão aí, gente? Sim ou não? Aí no versículo 23 ele começa essa parábola. Ele diz, por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar as contas com os seus servos. 24. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia 10.000 talentos. Fala comigo, 10.000 talentos. Quanto que representa 10.000 talentos? Fala assim, pô, será que é 10.000 reais, pastor? Não, é muito mais do que isso. Põe na tela para mim. Um talento é mais ou menos 30 quilos. Olha lá. Um talento de ouro é mais ou menos 30 quilos. 32 quilos é alguma coisa, se eu jogar no Google aí. 32 quilos é um talento. Então ele falou que ele devia quantos? Vamos lá, não se perde na conta, não. Tá fácil aqui, tá bom? A equação tá fácil aqui, ó. Quantos talentos ele devia? 10.000. Então 10.000 talentos vezes 30 daria 300.000 quilos. Certo? 1 quilo de ouro, eu dei um Google lá e vale 309.640 reais. Hoje. Ou seja, 300.000 quilos vezes 319.640 dá 95,8 bilhões de reais. Essa era a dívida do servo com o seu senhor. Tá de boa, faz um Pix. Tem limite aí para esse Pix ou não? Resumindo, 100 bi de dívida. O cara deve ter, meu Deus do céu, para dever 100 bi, é um juros do nosso cartão de crédito, né, da Renner, né? Largou lá um ano, é 100 bi. Paga o mínimo da fatura que você vai ver se a sua dívida não vai chegar nisso lá na frente. Mas, amados, aqui o que Jesus está falando é, essa dívida era uma dívida impagável. Era impossível deste servo pagar essa dívida. É um número extrapolado. Mas diante dessa dívida com o seu servo, o que o rei fez? Por mim o texto. Versículo 25. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e a dívida fosse paga. Então, o servo, prostrando-se reverente, rogou, sê paciente comigo, e tudo pagarei. O Senhor
daquele servo, compadecendo, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Ou seja, aquele servo, ele se humilhou, ele se colocou de joelho e falou assim: Senhor, tem compaixão de mim e eu vou te pagar tudo. E o Senhor falou assim: não precisa. Versículo 27, o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. A ofensa gerou a dívida, mas a dívida foi perdoada. Presta atenção aqui. Cada um dos nossos pecados diante de Deus geraram uma dívida contra nós. Pecamos, dívida. Pecamos, dívida. Dívida para com quem? Dívida para com Deus. Erramos, falhamos, dívidas e mais dívidas e mais dívidas, até que nossas dívidas fossem diante de Deus impagáveis. Mas mesmo elas sendo impagáveis, Ele se entregou para quitar cada uma delas por nós. Vamos lá, tem alguém aí? A cruz do Calvário é o pagamento de todas essas dívidas nossas diante de Deus. Nós não pagamos essa dívida para o inferno, mas nós pagamos essa dívida para Deus. Todos os nossos pecados ofendem a santidade de Deus, mas Jesus foi enviado como um unigênito. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não morresse, mas que esse tenha vida e vida em abundância, vida e vida eterna. Colossenses capítulo 3, versículo 2, capítulo 13... diz: e a vós outros, Colossenses 2,13, e a vós outros que estavam mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vocês estavam mortos na sua incircuncisão, mortos nos seus pecados, mas o que Ele fez? Ele nos deu vida junto com Ele, perdoando todos, absolutamente todos os nossos delitos. Versículo 14, tendo cancelado a escrita de dívida, tendo cancelado toda a dívida, tendo cancelado tudo aquilo que era débito, que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, e Ele as removeu inteiramente, encravando-as na cruz. Foi isso que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Ei, sabe todas as ofensas durante toda a história, sabe todos os abortos que foram feitos, todas as traições, mentiras e pecados, tudo que foi feito, tudo que seria feito, Ele pegou essas dívidas e Ele as aniquilou na cruz do Calvário. A dívida era impagável, não havia como nós fazermos algo para Deus para pagar essa dívida. Não adianta você andar de joelho 10, 20, 100, 1 bilhão de quilômetros, essa dívida era impagável. O único que poderia pagar por ela o fez, e o fez há 2000 anos atrás, na cruz do Calvário, quando Ele se levantou para nos fazer livres. Foi pago na cruz. Essa foi a dívida que nós tínhamos com Deus, paga na cruz, e nós tomamos posse pela fé. Diga comigo: graças a Deus. Mas no versículo 28 continua o texto, a história de Jesus. Ou seja, ele fala: aquele servo tinha uma dívida impagável, mas o seu Senhor a perdoou. E o texto continua no versículo 28, saindo porém aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Fala comigo: 100 denários. E o que ele fez? Agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga o que me deves. Você deve ter visto isso em algum lugar, né? Me paga, seu miserável. Ô, Lazarento, paga o que você me deve. Foi o que ele fez. Pegou o cara pelo colarinho. Quanto ele devia? 100 denários. 1 denário era um dia de trabalho. Põe na tela para mim. E um dia de trabalho, quanto que é um dia de trabalho? 100 conto? Na média aí, no salário mínimo, eu pesquisei hoje, dá 47 alguma coisa o dia de trabalho, né? Mas vamos arredondar para 100 lão, tá bom? 100 lão o dia de trabalho. Um dia mais ou menos 100 lão. 100 denários, 100 vezes 100, 10 conto. Era isso que o outro devia para ele. Ele acabou de ser perdoado de uma dívida bilionária,
ele chega diante do outro que devia 10 contos para ele, pega ele pelo colarinho e fala: me paga, seu sem vergonha, paga o que você me deve. Uma dívida muito inferior. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, implorava: ser paciente comigo, eu vou te pagar. Ele, entretanto, não quis, antes, indo, lançou-o na prisão até que sanasse a dívida. Tentou a mesma misericórdia que o outro no seu senhor. Me perdoa, me dá um tempo, eu vou pagar, cara, vou levantar o dinheiro, vou fazer uns corres, vou pagando devagarzinho. Não quero nem saber. Vai para a prisão em que você não sai de lá enquanto você não me pagar. Foi o que ele fez. Essa foi a atitude desse homem. Ele foi perdoado, mas não conseguiu perdoar. Vocês estão aí, gente? Sim ou não? Por mais que isso algo doloroso, que alguém tenha feito a mim, que alguém tenha feito a você, essa dívida não se compara com os nossos pecados diante de Deus. E quando eu não perdoo, quando eu me recuso a perdoar, quando alguém se recusa a perdoar, essa pessoa só está mostrando que ela não conhece, não compreende esse amor. Você está simplesmente se esquecendo da dívida sua que foi perdoada na cruz do Calvário. É como se você saísse de um banquete milionário e se recusasse a dar um pão para quem te deve. Vocês estão aí, gente, sim ou não? É por isso que nós precisamos aprender a perdoar. E a minha oração é: Senhor, afasta de nós essa dureza de coração. Que toda amargura, que tudo aquilo que foi gerado, toda a mágoa que está enraizada em nossos corações, ela possa ser trocada por amor, ela possa transbordar em amor, em graça, em misericórdia, em perdão. Versículo 31. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque você me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do seu conservo, como também eu me compadeci de você? Olha o Senhor cobrando aquele servo. E presta atenção nisso. Como ele era um servo do seu Senhor como o outro, presta atenção aqui. Ele não está falando de ímpio. Ele está falando de servos. Ele está falando de pessoas que conhecem o seu Senhor. Quem está aí? Não é o desviado lá, o que não conhece Jesus. Não. Conhece o Senhor. E olha o que ele fez. Versículo 34, ele começa com as consequências da falta de perdão. Ele fala: cara, você não tinha que ter feito o que eu fiz com você. Eu te perdoei, agora você pega ele e você devia ter feito o mesmo. Perdoado. Verso 34. Indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que ele pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. Qual é a consequência da falta de perdão? Ele foi entregue à tortura. Porque esses verdugos aqui, eles eram os torturadores, aqueles responsáveis por cobrar as dívidas através de açoites, através de crucificação, através de tortura. Eram métodos violentos para cobrar uma dívida ou para condenar alguém. E aqui diz que o próprio Senhor os entrega a estes. Ou seja, há uma permissão de Deus para que esses males sejam colocados sobre a pessoa. Vocês estão aí, gente, sim ou não? E hoje já tem muitos médicos e cientistas que comprovam que a falta de perdão, ela pode desencadear inúmeras doenças,
emocionais, psicossomáticas e até mesmo o câncer. Eles já ligam certas enfermidades, como artrite e até câncer. Vocês estão aí, gente, sim ou não? Ah, cara, o crente sofre quando não consegue perdoar. Segunda consequência, ele fala, ele vai ser entregue aos torturadores, até quando? Até que ele pague toda a dívida. Como pagar uma dívida de 100 bi? É impossível. E se nós não conseguimos pagar essa dívida, presta atenção, o que o Senhor exige deste servo é que ele faça como Cristo fez na cruz do Calvário. O que é para nós? Impossível. Porque só o sangue de quem era perfeito poderia fazer expiação pelo povo. Até que ele pague toda a dívida. Quando isso vai acontecer? Nunca. Ou seja, ele vai ficar sendo torturado eternamente. E esta é, meus amados, o destino bíblico daqueles que não estiverem com o Senhor na eternidade. É o castigo eterno, é o lago de fogo, é o lugar onde nem o próprio Satanás, a besta e o falso profeta estão desfrutando de nada, mas eles estão em constante tortura eternamente. Até quando? Para sempre. Consequências da falta de perdão. Isso fala de uma condenação eterna. A falta de amor com o próximo, a falta de perdão. Vocês estão aí, gente, sim ou não? Sabe, então eu acho que a gente tem que ser cuidadoso com esse assunto. E se houver qualquer tipo, sabe, do mínimo ao máximo, da unha encravada ao tiro que errou, ou que acertou e te deixou ruim da perna, perdão tem que ser liberado. Porque nós não estamos falando aqui de prosperidade terrena, estamos falando aqui de vida eterna. E a maturidade vai nos fazer chegar a esse nível de amor, onde nós conseguimos liberar perdão a todas as pessoas, não importa quem seja, não importa o que ela tenha feito, não importa qual seja o tamanho da ofensa, porque vai acontecer. Na igreja, fora dela, em todos os lugares. Às vezes somos tão atormentados pela falta de perdão, que achamos que a morte vai resolver alguma coisa, vai trazer algum alívio, mas é o contrário. A morte, para quem não consegue perdoar, não é alívio, mas é potencializar o tormento. É por isso que nós precisamos resolver essas situações hoje. É por isso que elas precisam ser resolvidas agora. É por isso que as orações liberando perdão precisam começar a serem feitas imediatamente. E quando eu perdoo, o que acontece? Primeiro, eu sou perdoado. Quem muito foi perdoado, muito ama, e eu te amo. Meu Rei, meu Salvador, eu sei que o Senhor me amou primeiro, eu sei que o Senhor morreu por mim, eu sei que o Senhor me perdoou, e quem sou eu para não perdoar? O Senhor me amou mesmo quando eu estava mergulhado nas minhas iniquidades e pecados, mesmo assim o Senhor me amou. Então eu não vou medir alguém que precisa, que merece ou não perdão, eu vou simplesmente perdoar. O meu ego não vai ficar entre mim e o Senhor, o meu egocentrismo, o meu orgulho, não, eu deixo essas coisas para trás, eu tomo a minha cruz, eu perco para ganhar, eu me entrego para que o outro possa se beneficiar, eu perdoo, eu libero, porque eu entendi o que o Senhor fez por mim, e é esse amor que eu quero resplandecer, é assim que eu quero amadurecer a estatura de Cristo. Então o perdão começa a ser liberado, o perdão para pais, o perdão para familiares, o perdão para antigos líderes, o perdão para abusadores físicos e emocionais, o perdão para aqueles que não te pagaram, ele é liberado. Quando eu perdoo, eu sou perdoado.
Segundo, o perdão, ele é um banho de amor próprio. Quando você perdoa alguém, você está se lavando. Me molha, me lava, me ensina, me inspira e arde outra vez no meu coração. Quando você libera o perdão, você está lavando as suas emoções. Você está lavando o seu ser. Você está tirando os cadáveres de dentro de você. Você está tirando as angústias de dentro de você. Você está tirando as raízes de amargura de dentro de você. E quando você faz isso, o beneficiado é você também. Eu recebo o perdão de Deus, mas ei, você tem vida aqui na terra. Você consegue viver. Você consegue se alegrar, você consegue voltar a sonhar, você consegue voltar a ter perspectiva, você consegue voltar a se relacionar, você consegue voltar a confiar nas pessoas, você consegue voltar a viver a sua vida de maneira alegre, feliz e digna. É um banho de amor próprio. A mágoa é uma má água. E o único que se prejudica é quem bebe ela. Você bebeu essa má água, ela está dentro de você ali, ó, te destruindo, te consumindo. Mas perdoar é se lavar. E por último, quando eu perdoo, isso quer dizer que eu estou amadurecendo e avançando. Amadurecendo e avançando. Você vai encontrar aquela pessoa que tinha algum problema com você no mercado, você vai olhar no olho dela, vai sorrir, vai falar boa tarde. Deus te abençoe. Vou até te pagar um Trident. Trident não, né? Um Twix. Vou dar uma ostentada, né? Você vai conseguir avançar na sua vida espiritual, crescer, ter experiências com Deus, ser levantado por Deus, abençoar pessoas. Ah, cara, isso é poderoso demais. Amém ou não, gente? Vamos orar, fique de pé no seu lugar.